Olá, como vocês estão? Já vou esperar a Sabrina entrar aqui. Enquanto isso, vamos colocar uma música para recebê-la, que ela adora essa música. Eu vou colocar aqui o tema, né? Vou colocar aqui. Olá, Sabrina. Vou adicioná-la aqui. Tô aqui com essa música, ó. Aê! Em homenagem, ó. Vamos lá. É isso aí, minha gente! Não é? Que show, com certeza! Pra animar. Falei, nossa, Tem vou que ser. colocar uma Tem música que pra ser. ela chegar aqui chegando. Ai, que maravilha! Então, gente, ó, antes de eu começar as apresentações, vou falar, a live vai ser mais curta hoje, porque tá perto do almoço, né? Todo mundo vai almoçar e dá muitos corações aí do lado. Envia aí pra alguém que vocês acham que queiram assistir a gente, tá? Mas bom dia para todo mundo, boa quarta. A gente combinou essa live, né, com a Sabrina, super astral. Não conhecia antes, fiquei muito feliz, né, da gente estar nessa interação juntas. Vou apresentar a, a Sabrina. Ela é coordenadora e professora do Descomplica Jus, professora de processo civil e prática, então ótimo para nós. Ela é advogada, ela é mentora, palestrante, consultora jurídica e muito mais, né, Sabrina? Nada, sou Sabrina e fico muito feliz, né, de poder estar com você aqui para conversar de um tema tão caro e a gente precisa realmente torná-lo mais cotidiano. Então, palcos de debate, ambientes virtuais como os nossos, em que a gente rompe barreiras físicas e a gente pode trazer para o nosso público temas relacionados à consensualidade, à necessidade de entendermos de forma mais macro como é que se lida com o conflito, quais são as possibilidades, quais são as portas que estariam abertas para a resolução dessas situações que resvalam no campo jurídico. É maravilhoso. Eu queria parabenizar o seu trabalho, dizer que bandeiras como as suas precisam ser erguidas, precisam ser, como eu disse há pouco, estimuladas. E a gente vai, sim, trocar ideias muito proveitosas sobre a advocacia extrajudicial e consensual, né? Como a gente propôs uma outra, como a gente conversou. E eu estou muito feliz, muito obrigada. E lembre que aqui na Bahia você pode contar comigo para o que preciso for. Ai, que ótimo, que eu amo Bahia. Meu sonho é conhecer. Eu falo assim, gente, eu tenho que ir, mas eu falo assim, eu não quero ir mais ou menos. Eu quero ir porque eu tenho que ir pra Bahia para aproveitar, entendeu? Não vou lá fazer um passeio de 5 minutos. Eu quero ir na Bahia, assim, Isso. incorporar mesmo o estilo. O Mas perigo é não querer voltar, mas vem. nossa, mas tudo bem, né? Tô no nosso país, tá ótimo. Mas o que eu queria falar sobre isso, eu acho que é muito importante, eu acho que é o momento ideal para a gente falar sobre advocacia extrajudicial, sobre consenso, porque a gente tem percebido que o judiciário, né, estreitou as portas. Então, a gente hoje tem que olhar assim, como que eu vou acessar a justiça hoje? Por qual caminho? E você, como professor de processo civil, sabe que o novo CPC tem muitos recursos para a gente ir, né, experimentar esses caminhos. Não são alternativos, eles deveriam ser os principais. Né? Em outros países, como os Estados Unidos, Chile, a mediação é uma coisa que acontece primeiro, antes, né? E, assim, tá tudo meio parado. Não tem, assim, toda hora fala que vai abrir o fórum, não vai muito
pro online, tem gente que não se adapta a esse contexto do online, não quer fazer audiência online, não tem celular. Então, acaba que dificulta mesmo a resolução dos conflitos. E a gente sabe que, por outros métodos alternativos, a gente pode, dentro de um escritório, utilizar isso para poder oferecer para o cliente essa possibilidade de resolução de conflitos. Eu vi numa outra live que você estava comentando que você tem ido mais para o lado consensual, assim, por opção. Porque chega um momento que a gente também olha assim, o meu propósito é trabalhar mais no consensual. Eu não excluo o processo, mas eu, como profissional, olho e decido como gerir. Como tem sido para você, nesse momento de pandemia, a sua atuação, assim, no consensual? Você falou muita coisa bacana aí. Então, por partes, primeira premissa da nossa conversa é, como você bem comentou, entendermos que num cenário em que o CPC de 2015 se avizinhou, entrou em vigor em 2016, nós definitivamente estabelecemos o sistema multiportas, né? Isso é um fato, como você disse, antes, quando eu comecei a lecionar processo, inclusive a gente pegava literatura, ainda vigia o CPC de 73, era engraçado porque nós sobrepujávamos a jurisdição e a jurisdição estava ali para resolver os conflitos e havia meios alternativos, né? E esses meios alternativos, eles inclusive eram tratados muitas vezes como de sua menos importância, né? Eram possíveis, mas a jurisdição estava ali. E, obviamente, que esse sistema ele não daria certo e acabou colapsando. Nós temos hoje índices de congestionamento, um volume de demandas judiciais. Trago um dado assustador na área da semana passada, de que em São Paulo, a cada 20 minutos é ajuizada uma ação de despejo. Vocês têm noção do que é isso? Cada 20 minutos uma ação de despejo tem sido ajuizada em São Paulo. Até porque contextualizo com o nosso público que foi objeto de veto presidencial a disposição da Lei 14.010, que estabeleceu o regime emergencial e transitório da pandemia, e que no seu texto originário acabava por impedir concessão de liminares em despejo até 30 de outubro. Como houve objeção e o texto não passou, as pessoas estão aproveitando agora essa leva de inadimplemento para judicializar. E aí hoje já se fala, inclusive, numa pandemia judiciária. E a gente precisa, por isso que eu disse, a gente precisa, é um tema urgente, levantarmos a bandeira de que hoje não se fala mais em meio alternativo. Ao lado desse congestionamento, dessa pandemia judiciária, existem outras possibilidades. É possível trazermos resolutividade para as pessoas e, ao mesmo tempo, sermos remuneradas pelo trabalho digno, compromissado da gente, utilizando outras ferramentas da advocacia. E aí, atendendo à sua pergunta, professora Sabrina, como é que você tem visto isso? Como disse em outra live, aqui reitero, dentro do meu propósito, dentro daquilo que eu tenho como alinhamento para a atividade profissional, eu sempre busco trabalhar com aquele sujeito que me procura, o cliente, pessoa física ou jurídica, uma tentativa autocompositiva. Checar se há abertura para o diálogo. Se não é possível, ainda que as partes estejam num grau de enrijecimento por uma série de questões que vão além do processo, né? Que estão atreladas às raízes daquele conflito, ainda que elas não consigam conversar, checar se o meu colega não teria uma interlocução. E a gente precisa de mais colegas com esse caminho de interlocução, de mais colegas que estejam abertos ao diálogo, que entendam que advogados não são figuras inimigas, né? De que nós não estamos em conflito, de que nós somos verdadeiros instrumentos e que eu posso muito bem desenhar, hoje se fala em design de solução de conflitos, com a Nara, uma proposta que seja ética, uma proposta que seja proba e que vá, assim, atender minimamente aos interesses dos sujeitos envolvidos naquela relação, num curto espaço de tempo, muitas vezes com um custo muito menor, porque chega a ser um contrassenso. O Brasil ele tem elevados os índices de processo, o processo é caro, o processo o judicial é caro. A gente sabe que nos juizados especiais a gente tem a dispensa dessas custas no primeiro grau, mas apenas no primeiro grau. E a gente ainda tem, para mim, um dos grandes problemas, que é o tempo de tramitação processual. E muitas vezes, para além
das repercussões jurídicas que a demora da prestação jurisdicional nos traz, e eu fico pensando muito, sabe, Nara, nos reflexos existenciais desse conflito na vida da pessoa, né? Os travamentos que são gerados, né? E na própria lógica de um sistema que se nubla diante, muitas vezes, de sagas judiciais que vão levar 20, 30 anos. E o pior, como processualista, digo a vocês, aí é triste demais. A gente assiste processos que têm décadas de duração e acabam, às vezes, sendo extintos sem resolução do mérito. Graças a Deus, o CPC hoje tenta primar pela primazia da resolução do mérito, mas eu me lembro que chegou um sujeito no escritório, e ele tinha um inventário do pai dele, só para vocês terem uma ideia. Nara, eu acho que era de 89. Gente, 89, muita gente aí, muita gente nem era nascida. E aí, resultado, aquela disputa patrimonial, que a gente sabe que não é só patrimonial, tem toda uma questão, ainda mais inventário, arrastada ali entre os herdeiros, aquela disputa, né? E que não é só dinheiro, é aquilo, aquela carga toda que a gente passa a conhecer. E depois, a frustração de um processo altamente custoso, porque quando foi se olhar toda a carga tributária do processo, e uma paralisação de movimentação, o juiz tinha intimado os herdeiros para manifestar se ainda queriam dar continuidade ao processo, que começou só em 89, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Resultado, conseguimos, com muito cuidado, com muita especialidade, estabelecermos um diálogo e fomos realizar esse procedimento na via extrajudicial. Olha que maravilha. Demorou anos para chegar no diálogo, né? Você vê que assim, o processo não tinha diálogo. É isso que tá. A gente tem que tentar esse diálogo antes de um processo, porque ele tem uma possibilidade de existir, mas pode continuar. Aí foi para o extrajudicial, você falou. Foi para a via extrajudicial e deu certo. Mas é uma questão que, como você inclusive comentou, é cultural do nosso sistema. Porque em alguns outros ordenamentos, como você bem comentou, a gente passa a estabelecer uma fase pré-processual que talvez seja melhor em termos de organicidade. Porque se eu busco... E aí, obviamente, que você vai me dizer, mas, professora Sabrina, mas o ordenamento jurídico brasileiro não estabeleceu. Na época do projeto, até do CPC, tinha essa ideia. Eu participei, assim, ativamente, eu brinco, era a minha Netflix jurídica. Eles, inclusive, fizeram pesquisas também na Argentina, para ver se não estabelecia uma fase pré-processual de autocondução, para depois... Mas, do jeito que o processo legislativo se encaminha, não teve jeito. A audiência acabou ficando no curso do processo. Precisa instalar a relação... A inicial precisa ser admitida, o réu vai ser citado para que a audiência aconteça, não é assim? Então, ela ficou no curso do processo. Mas cabe a nós, cabe aos colegas que estão me ouvindo, e depois, inclusive, nos contarem os frutos, porque eu tenho dito isso. Eu não quero que as pessoas façam o que eu estou lhes dizendo, eu quero que as pessoas experienciem os conselhos, né? Então, seria bacana que cada um de nós, e eu tenho feito isso, e a ideia é consolidar esse modelo, com muita polidez, de forma muito estruturada, passássemos a permitir ao cliente essa possibilidade de tentar, inicialmente, demonstrando que o ser humano precisa entender vantagens, né? E muitas vezes o nosso cliente ele não entende a vantagem, ao contrário, se nós não soubermos lidar, nesse nosso momento aqui de papo aberto, tá, Narinha? Muitos clientes vão ter assim... Não, se eu quisesse... Eu já ouvi isso de cliente, né? Se eu quisesse dialogar com ele, eu não tinha procurado advogado. Eu quero um processo mesmo, né? Existe essa coisa cultural. Para dialogar, para fazer um acordo, eu não ia gastar com um profissional, né? Existe essa coisa cultural ainda. Não tem valor, né? Um advogado como negociador, né? E a gente precisa passar por este momento de ruptura. É um momento de mudança. É uma mudança... a Ana está concordando comigo, a Ana é advogada, é uma mudança de paradigma. E o sujeito, ele precisa, repito, entender vantagens. Mas veja só, eu preciso que você entenda, porque o sujeito não sabe, ele não estudou direito. A gente pode judicializar, é a última ratio. Eu não deixo de... Eu já dispensei alguns processos em que eu percebi que o desgaste talvez não fosse rentável em termos de estrutura psíquica, sim. E recebo
muitos, inclusive hoje, colegas que são super experientes e que me ligam e dizem, próximos, Bina, eu tô com um cliente aqui que eu realmente cheguei ao limite, eu vou renunciar. Você topa? Né? E muitas vezes são causas de valores altíssimos. Eu digo, olha, eu passei esse momento. Eu acho que talvez alguém que tem uma veia mais beligerante vá topar. Porque a gente percebe com o amadurecimento que, como se diz no popular, é dar murro em ponta de faca. E o sujeito, inclusive, ele tem um problema sistêmico e ele vai ficar trocando de advogado o tempo inteiro. Porque ele acha que o advogado vai ser o salvador de uma situação que não vai ter uma salvação, né? Então, exatamente. A Ana dizendo aí, ó, que bacana. Eu já ouvi um cliente que me disse que dessa forma eu seria uma advogada boazinha. Também, mas confundir os papéis. Não, nós somos advogados, advogadas, éticos, probos, compromissados, que estamos na busca da melhor solução para o conflito. É claro, viu, gente? Repito e reitero, e eu quero ouvir tua opinião, Nara. Há circunstâncias em que realmente a gente não consegue chegar naquele momento, por uma série de questões, a um consenso autocompositivo. A consensualidade ela não acontece naquele momento. Mas, nós tentamos. Segundo, cabe-nos avaliar se realmente é possível seguir com aquele cliente aquela jornada judicial. Há casos em que a gente segue, eu sigo, sim, a jornada judicial, percebo que há um desequilíbrio na relação, que realmente aquele cliente, ele passou por um dano, existiu de fato um ilícito, há de fato uma situação que vai ser melhor analisada por um terceiro. A gente não está aqui para negar a função jurisdicional, mas a gente primeiro teve a consciência, nós trabalhamos, e como eu disse há pouco, há casos em que a gente percebe que talvez não valha, né? A experiência vai seguir naquela judicialização, porque isso não será em nenhum aspecto proveitoso para nós pessoalmente e profissionalmente. Quando eu digo pessoalmente e profissionalmente, é porque a gente também precisa entender que não existe uma dissociação do profissional para o pessoal. Dentro de uma linha cultural, nós fomos assim, aculturados dessa forma. Não confunda pessoal com profissional. A gente precisa entender que, sim, muitas das nossas relações pessoais, no campo de trabalho, dentro de uma lógica de relacionamento, elas precisam ser divididas, mas elas nunca são cindidas. Especialmente quando essa relação é nossa para conosco, né? Porque nós somos únicos, né? Somos macro. E dentro desse contexto, às vezes a gente investe numa lida judicial que nos mina emocionalmente. Daí porque tem muitos advogados doentes, tem muitos advogados frustrados, tem muitos advogados sem se encontrar, tem muita gente querendo mudar de profissão, porque, na verdade, não afinou a sintonia profissional com as suas questões pessoais, com a forma como o sujeito lida com aquela relação, né? Então, é muito bacana. A advocacia extrajudicial traz todas essas possibilidades, né? Que a gente esteja aberto para todo esse leque. E assim, nossa, eu preciso até rever a live umas 10 vezes, que foi uma aula, né, de uma experiência de vida, uma aula de processo civil, né, brilhante. E assim, o que eu falo? Pelo que eu percebi que você falou, por eu ter uma formação em pensamento sistêmico e estou aplicando na advocacia. A advocacia extrajudicial, ela vai começar a ter frutos quando o advogado entender que o conflito é do cliente. Então, assim, quando você fala assim, não, chegou o cliente, eu quero que você me representa. Assim, ele quer passar para você um problema dele, que ele não consegue resolver, e ele quer que você entre no lugar dele. Só que quando você entender que, não, você não vai entrar no lugar do cliente, você vai facilitar que o cliente resolva o próprio problema. É uma questão de posicionamento. Eu acho que é a primeira coisa. Quando você entender que isso aqui, peraí, não é meu. O cliente não precisa ir só pela via judicial, como ele está achando, né? Porque aí vem aquela questão de comunicar. Quando a gente não consegue vender nosso serviço extrajudicial, é porque a gente não está se comunicando bem. Aí a gente tem que perguntar, eu estou comunicando o meu serviço judicial? Eu estou fazendo a minha parte? Porque, assim, realmente tem uma cultura que a gente judicializa tudo. Mas quando o cliente chega e fala assim, ó, o meu escritório, ele tem uma abordagem consensual no início, a gente apresenta essas possibilidades, porque existe um custo do processo, existe um custo financeiro e emocional. Então, às vezes, você daqui a um tempo vai falar assim, nossa, eu podia ter tentado.
né? A gente tem um imediatismo de ir para o judicial, de uma necessidade de velocidade. Eu acho que realmente é uma coisa que a gente tem que começar, como profissional, olhar para nós. Pensar assim, peraí, eu vou me colocar no meu local, que é chamado a ajudar, né? Eu não vou ficar terceirizando para o judiciário, ainda mais nesse momento, uma resolução de um conflito que eu tenho competências e habilidades para ajudar o meu cliente a resolver fora do processo. Né? É uma questão de consciência do advogado, de melhorar a sua habilidade, né? Ampliar seu olhar para outros aspectos, né, da justiça, que não só entrar com o judiciário. Eu acho que a gente tem que retomar a nossa autonomia como profissionais, né, advogados, que a gente não tinha só o judiciário antigamente para resolver, e agora a gente criou um hábito de terceirizar tudo para instituições, para órgãos. Cadê nossas habilidades, né, para resolver? Que a gente, a significado de advocacia é chamado para resolver. Você está mandando o judiciário? Narisa, você usou um termo que a gente precisa escrever, todo mundo precisa escrever. Desenvolver habilidade, porque, inclusive, a gente passa a se categorizar. Inclusive, eu queria referenciar alguém que trabalha comigo, já trabalhamos muitas vezes em ferramentas autocompositivas, que eu não sei se está aí ainda, que é Clevison, que é advogado. E nós já conseguimos, assim, êxitos maravilhosos em propostas autocompositivas que deixaram a todos felizes, né? E essa habilidade que a gente vai desenvolvendo de interlocução, de diálogo, de escuta, de compreensão, de ausência de imediatismo, porque nem toda autocomposição ela acontece imediatamente, né? Exato. A gente, ocupando o nosso papel, como você disse, a gente também vai tendo um equilíbrio nessa relação para fazer, olha aí, para fazer pensar assim, a gente já saiu certa feita de reunião, dizendo assim, nossa, olhando um para o outro, a gente conseguiu, né? A gente evitou muitas vezes um dano maior, ou uma ruptura, ou uma penhora numa situação específica que ele vai lembrar qual numa alçada altíssima, através dessa habilidade. Agora, se eu estou contaminada, se Nara está contaminada e eu entendo que o conflito é meu, eu realmente, além de confusão sistêmica, eu realmente não tenho espaço para dialogar, né? Porque as minhas amarras, as minhas travas emocionais, tudo que está em torno do conflito impede que nós sejamos essa interlocução. Então, escreve aí, eu preciso desenvolver a minha habilidade, né? E ocupar o meu papel nessa relação, né? Apesar de sabermos, né, que nem todos os colegas ainda têm essa visão, a gente vai plantando a nossa sementinha, a gente vai fazendo a nossa parte, né? E o cliente precisa definitivamente entender que nós não somos os seus salvadores, né? E que ele, depois essa relação fica ruim, sabe, Nara? O cliente vai dizer, eu confiei em você, eu dei a você o meu problema e você não resolveu. E a gente fica com essa carga que vai gerar pra gente algum tipo de efeito, sabe? Não, eu sei exatamente. Eu tomei minha advocacia quando eu conheci a advocacia sistêmica e fui entendendo. Conta aí pra gente. Eu fui entendendo essa questão de posicionamento. Por isso que eu achava tão difícil para a advocacia, porque eu falava, gente, não dou conta de lidar com o problema de ninguém, sabe? Mas eu fui entendendo por que eu não estava dando conta. Porque eu queria salvar, eu queria entregar tudo para o cliente. Eu queria estar assim, não, deixa comigo que agora você tá ótimo. Só que isso prejudica o processo, porque o cliente ele começa a te exigir como se fosse uma criança, porque assim, quem toma conta da gente são os pais, né? Quando você vai falar assim, não, deixa comigo, que eu sou sua mãe agora, e aí eu vou cuidar pra você, eu sei o melhor pra você. E aí que tá, quando você acha que sabe o melhor pro seu cliente, se você não tem consciência que existem outras portas para levar aquele conflito, você vai só em uma, né? Não, eu sei que é só o judiciário, mas se você sabe transitar em todas as portas do judiciário, você consegue, né, dar mais opções para o seu cliente. Eu acho que é uma questão assim, eu formei em 2007. Eu não sabia nada de mediação, arbitragem. Realmente, na minha faculdade, se eu tivesse só aquilo, eu só ia para o judiciário. Eu tive que estudando, eu continuar a minha formação fora da faculdade, porque
a mediação, ela veio agora, né? A lei de mediação veio o ano passado, né? A resolução foi 2010. Então, assim, tem um tempo de mudança. Agora que o pessoal da faculdade está recebendo essa informação, porque a gente só recebe lei. Mas a advocacia extrajudicial é também aplicar a lei. Só que você tem que aplicar com técnica e você tem que ter uma postura. Né? Eu estou fazendo uma pós em advocacia extrajudicial e a gente estava estudando esses dias processo penal consensual. Existe consenso, inclusive, no processo penal. Porque, por exemplo, hoje a gente tem tudo na internet. Tudo você coloca, você pode ter uma ofensa na internet, então às vezes não compensa ir para um processo. Você faz um acordo fora, né, de um processo penal, não precisa. Sabe, assim, o professor estava falando, por exemplo, notarial. Totalmente extrajudicial. E tem uma responsabilidade enorme. Porque tem consequências penais, tributárias, né? E cíveis. Então, assim, não é só processo. Mas, assim, aí eu fui para advocacia extrajudicial e hoje eu estou fazendo curso de mediação sistêmica. Esses dias eu fiz um curso de negociação. Para quem não quer ir para o lado sistêmico, entender, se você fizer um bom curso de mediação, você consegue captar aquelas habilidades. Porque, por exemplo, na mediação, você não faz um acordo num primeiro encontro. No primeiro encontro, você vai lá e desabafa suas emoções. No segundo, você continua fazendo o acordo, né? Começa a criar. E no terceiro encontro é que tem a chance maior de fazer o acordo. Então, a gente tem que parar com isso aqui. Nossa, chegou, deixa comigo que eu resolvo. Não, peraí. Ó, meu escritório, eu tenho essa habilidade, a gente pode tentar fazer um consenso. Pode ser que não seja agora, porque tem realmente acordos imediatistas também não são bons. Né? Tudo que tem que ser mais elaborado, entender as outras partes. Se a gente for para um acordo, vamos fazer um acordo do ganha-ganha, né? Vamos ter concessões. Eu acho que falta informação, a gente dá informação para o nosso cliente que existe isso. Porque tem gente que fala assim, ai, você não falou que eu podia ter feito um acordo, senão eu não tinha entrado com o processo. Né? A gente acha que a gente já sabe o que o cliente quer. A gente tem que deixar o cliente escolher, porque é dele o processo. É dele o conflito. Então, esbarra muito assim, quem eu sou? Eu sou a facilitadora. Eu não sou a dona do conflito. Não é meu isso. Se coloque no seu lugar. Eu acho que sempre vem essa questão de posicionamento. Sabe? Então, assim, agora, depois com essa pandemia, tem empresas que não conseguem esperar um resultado judicial. A gente, se quer realmente colaborar de forma social, a gente tem que pensar na empresa. Será que eu vou colocar minha empresa num processo que vai durar 10 anos? Porque o mercado não espera. O mercado não aceita esse tipo de posicionamento. Eles querem assim. Então, o que eu posso aconselhar? Durante essa pandemia, eu fui me especializando mais. Agora eu estou como mediadora. Fiz um curso de negociação e até fiz um curso de coaching para entender essa estrutura de relacionamento, de como eu consigo estruturar isso para o cliente. Porque às vezes é muito difícil. A nossa linguagem, a gente não sabe comunicar com o cliente. Eu acho que isso. Então, gente, aproveita. E aí, até hoje, eu vi um post lá no Instagram da Forbes, falando assim, esse é o momento que a gente vai conseguir implantar o sistêmico em serviços e produtos. Pode ter lá, Forbes BR, que é a Forbes no Brasil. Tem lá um último post falando sobre isso. Gente, comece a pensar amplamente. Não fica só no formato, sabe? Maravilha. Essa publicação, para a gente direcionar nosso público, tá no Insta ou lá no site? No Insta. Eu coloquei até no meu stories. Depois eu vou te passar. Você pode postar depois. Porque, assim, é isso. Agora, gente... e, assim, eu estava até conversando com uma professora. O sistêmico ou o consensual não perde o propósito dele quando ele vai para o mercado. Porque quando a gente vai para o mercado propondo isso, e a gente amplia. É um chamado, né? A gente vai encontrar... profissionais que são de escritório de advocacia, que são mediadores, que são operadores, que vão implementar isso, sabe? Rafa até comentou, já vou lá ver e postar também. É isso mesmo, a gente tem que fazer essa corrente, né? E eu acho o seguinte, tá, Nara? É a minha visão. Todos esses conhecimentos, todas essas ideias, toda essa construção, ela veio... se consolidando nos últimos tempos.
Mas me parece que a gente precisou do Covid para nos colocarmos numa posição de pertencimento maior em relação a todos esses novos saberes, né? Aquela velha ideia de uma grade clássica das faculdades, como a faculdade que eu estudei, né? Me formei há 16 anos atrás, em que nós tínhamos que conhecer a lei, nós deveríamos ser advogados beligerantes, e que o bom advogado era o advogado de tarimba, que falava alto, que sabia se impor, que entendia que havia, né, tinha um professor na faculdade, vocês não vão acreditar. Ele dizia assim, olha, vocês ficam trocando caderno, né? E tirando cópia. Você não é seu colega, não, ele é seu concorrente. Se deixar, dá um empurrãozinho nele na escada. Eu ficava. Meu Deus! Assim, gente, sério, assim, eu dizia, não, que é isso? Se é para ser assim, por um tempo eu vivi essa crise existencial. Não sou eu, né? Eu não sou eu. Exatamente. Ao contrário, eu sou a pessoa que, se alguém tá para cair da escada, eu vou segurar a mão da pessoa e dizer, opa, vem cá, né? E eu era bem a moça que emprestava caderno, porque eu tenho memória tátil, assim, sinestésica, e como eu tenho muitas ideias, eu sou elétrica, né? Eu sou multi. Para eu concentrar, focar, eu gosto de escrever, porque aí eu ouço, escrevo e aí eu bloqueio toda interferência, eu tento bloquear toda interferência externa. Então, aquela moça, aquela colega que botava vírgula, o professor bebeu água, e eu emprestava esse caderno. Pausa porque ele bebeu água. Pois é, eu fazia questão de compartilhar. Assim, há uma necessidade de mudança. Esse sistema, ele não se mantém mais, né? Assim, a gente não está aqui, eu não estou aqui para pregar o terror, mas assim, o sistema está colapsado, nós não temos material humano que possa dar conta do volume de processos, do quantitativo de conflitos. Os números estão aí, se vocês quiserem. É muito interessante, Nara. Eu sempre estudo o anuário dos dados da Justiça em Números do CNJ. E olha que aquele mapeamento nem é 100% preciso, mas aquilo ali traz para a gente visão clara, porque a gente precisa ter visão clara do volume de processos, do tempo de tramitação, quanto tempo leva uma apelação, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, qual é a média de tramitação de um processo no primeiro grau aqui na Bahia. Você tem ranks muito delicados, como, por exemplo, no Piauí, em Fortaleza. E tudo isso, eu acho, que nos soma para que estejamos abertos para buscarmos trabalhar de forma coerente, ética, viabilizando saídas, porque o nosso papel, nossa função social é essa, saídas, resoluções na vida das pessoas, sem estarmos só presos a essa cultura. Né? Que me parece até perdoe minha expressão, mas é como eu enxergo, às vezes uma cultura doentia, né? De que tem que ser assim, de que a gente precisa ir brigar, de que a gente precisa ir lá colocar, né? De que a gente, se a gente não tomar cuidado com a nossa postura profissional, além de todo o contexto, eu digo isso, às vezes eu tenho a sensação de que o cliente quer que eu me pinte, né? Como se fosse para uma guerra. Tem, né? Que eu vou colocar as armas, né? Vocês estão rindo, mas é sério. Que eu vou colocar as armas, né? E que a gente vai lá. E que eu vou na frente, inclusive, né? E abrindo o mato, né? E que eles têm ali, eu sou a salvadora, né? De todos os males. E veja, se eu sou a salvadora, eu tenho que ser rápida, né? Eu tenho que ser rápida, eu tenho que ser agressiva, eu tenho que ser hostil. E a gente, mudando a nossa postura, a gente começa a trazer para o cliente esse outro leque de possibilidades, né? Como bem disse a Aninha aí, que é super especialista, a gente assume o papel do herói, né? E a gente vai salvar, e vai ser milagroso, vai ser quase um milagre. E assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente está nessa posição, e eu já passei por isso, são muitos anos de estrada, você chega para o cliente e diz, olha, você teve êxito na sentença, ganhamos isso, você teve êxito nisso, o juiz entendeu que você... Ai, que maravilha! Agora, veja só, outra parte vai recorrer. Quando você diz a outra parte pode recorrer, o herói morreu de novo. E aí, mais uma vez, vem aquela... Chega a ser a criança interior, sabe?
Mas você não me disse que tinha um recurso. E são quantos recursos? Eu vou ter que pagar por esse recurso? E aí já gera um desgaste naquela relação, né? É, Então, tudo, inclusive, precisa ser muito bem conversado com esse cliente. Ele precisa entender como é que as coisas funcionam. Porque também aqui eu faço a meia-culpa, tá, Nara? A gente precisa entender que o nosso cliente não fez direito. E como isso também já é, faz muito parte do nosso dia a dia, a gente tem, às vezes, uma conversa que parece tão óbvia para a gente, mas é ininteligível para a pessoa. A pessoa não sabe. Então, a gente também precisa trazer... Eu penso dessa forma, tá? Eu sempre penso que eu preciso trazer para o cliente o papel dele, qual é a posição que ele ocupa, qual é a minha função, quais são as possibilidades. exatamente. Entender como é que, não sendo possível uma autocomposição, como é que o judiciário funciona, que existe um custo, que o meu custo é diferente do custo do poder. Tudo isso num atendimento, que a gente pode, inclusive, chamar de atendimento sistêmico, precisa ser colocado, porque ali a aliança é firmada de uma forma mais segura e você não vai tendo dores de cabeça ao longo, às vezes, do início da relação. É aquela velha história que é incômoda. Você não tinha me dito isso. Você não me disse que iria ser assim. Você não me disse que eu ia ter que pagar mais tanto. Você não me disse que eu ia ter que ir para essa audiência. Tem Pois é. audiência de autocomposição que eu vou... Comunicação, né? tem audiência de autocomposição. O cliente não sabe o que é autocomposição. Então, já aconteceu, às vezes, o cliente diz assim, é só isso mesmo? A gente teve que vir aqui só para isso? Não é só para isso, né? Então, você já comunica antes. Olha, nós vamos numa audiência, lá vai estar um conciliador, vai ser aberta a possibilidade. Vamos conversar antes. O que você pensa? O que eu posso lhe ajudar estrategicamente? Veja bem, né? E você vai tentando desenhar. O sujeito, inclusive, nem fica mais... Fica ansioso, mas não fica mais tão patologicamente ansioso. Ele sabe o que vai acontecer. Muitas vezes, inclusive, o cliente chega para mim e diz, doutor, mas eu sou obrigado a aceitar. Não, você não é obrigado a nada, né? Você vai ter essa possibilidade. Não precisa responder de imediato. A gente pode pedir um apartado. A gente pode pedir uma remarcação. Tanto é que eu elogio o CPC quando ele diz que a audiência de autocomposição pode ser remarcada tantas vezes quantas as partes toparem. A única preocupação do legislador é com o tempo, né? O tempo máximo de 2 meses, que na prática também não funciona, porque está tudo congestionado. Então, se a gente pode fazer isso na nossa mesa de escritório, né? Se a gente pode fazer isso numa videoconferência, você, Nara, com o cliente daí, eu com o cliente daqui, né? E a gente, inclusive, vai tentando estabelecer, como você estudou agora, estratégias que aí já seriam mais de negociação, no meu modo de entender, né? E negociar, engraçado, quando a gente fala em negociar, parece coisa pequena. Você já parou para pensar nisso culturalmente? Negociar é lindo, né? Negociar. Eu amo. Gente, eu falei para minhas irmãs, todo mundo tem que assistir esse curso da OAB para a vida. Porque, gente, negociar é um jogo delicioso. É uma coisa ótima. Quando você entende que aquele negociador tem um perfil X, você tem um perfil outro, Y, você coloca outro negociador no lugar. Para aquele jogo ter um resultado melhor. Vai ser até melhor para aqueles negociadores que são parecidos estarem juntos do que uma pessoa que, por exemplo, tem um perfil mais competitivo com uma pessoa que evita conflitos. Então, a gente tem que saber essas técnicas para a gente poder dar o nosso melhor, para a gente ajudar o cliente. E assim, você falou tanta coisa, eu queria falar um monte de coisa assim ao mesmo tempo. Mas, assim, para quem não se identifica tanto com o consensual, faz um curso de mediação. Melhora o seu conhecimento fora da faculdade. Experiencia, né? Experiencia. Uma negociação também não é só algo agressivo. Negociação não é só isso. Você entender, é pro dia a dia. Você entender assim, eu não preciso ter rapidez, eu não preciso ter medo. Eu posso estar aqui como uma negociadora, porque isso é muito bom, ver o resultado no final. E agora eu estou fazendo um curso de mediação. Gente, a mediação, ela é incrível, porque assim, são habilidades que a gente não aprendeu na faculdade, né? Para a gente realmente se colocar no lugar, eu acho uma ótima opção para quem não quer ir para o sistêmico. Mas outra coisa, a advocacia consensual e extrajudicial, ela é para todos, mas ela não é só para mulheres, tá? Nem o sistêmico. Eu acho que a gente tem que conversar assim, porque eu já ouvi um monte de gente falando que, porque você é boazinha, ou que você é fraca. Não, eu acho que a gente tem que tirar esse medo, porque quando a gente entra nisso, né, de achar que, eu sou bonzinho, não. Você um dia vai se arrepender de não ter
ligou. Ter oferecido essa possibilidade para o seu cliente, sabe? Exatamente. Então, E é uma eu tava possibilidade, né? É um desenho que a gente vai fazer, é um Isso. design do conflito que a gente vai indicar ali. E o sujeito também tem a liberdade de fazer as suas escolhas. Foi o que eu disse mais cedo, né? O nosso tempo já está aqui estourando e a conversa é boa demais, a gente perde a noção. São possibilidades. E a gente tem essa clareza com o cliente de dizer, eu já fiz isso várias vezes, tá, Nara? Eu vou contigo até aqui. A partir daqui, aí eu vou te recomendar um outro profissional que vai ter melhor habilidade para lidar com a litigância, ou, a depender da situação, nós vamos tentar, até aqui vamos juntos e a gente segue juntos, como eu disse, né? A gente segue juntos porque a gente entende que realmente não houve outra, mas eu enxergo dessa forma, não houve outra possibilidade, senão realmente buscarmos a intervenção de um terceiro estranho que vai tomar a melhor decisão, a decisão que ele entenda que seja mais acertada para aquele caso concreto, né? E que talvez não seja a melhor, mas é a que foi possível naquele contexto. Quantas vezes também no deslinde de um processo, passados anos, a gente consegue chegar à consensualidade, né? Então, é muito importante que eu só queria pedir isso aos nossos ouvintes, que nós estejamos abertos e que a gente, como você disse, invista em conhecimento, que a gente comece a ler sobre essas questões, né? Que a gente comece a lidar com estudo estratégico do que é uma advocacia extrajudicial. Quais são as possibilidades? O que é que o consenso pode trazer de vantagem? O que é essa tal da advocacia sistêmica, né? O que é que ela influencia? Como trazer temas de constelação que estão atrelados, quem sabe, à nossa atuação profissional, né? Como lidar com uma comunicação não violenta. São saberes que eu não tenho dúvida ainda que você não os utilize como propósito de trabalho, vão lhe trazer algum ganho, vão lhe trazer algum insight, vão lhe trazer alguma possibilidade, né? Então, experienciem, nos contem, né, Nara? Mandem notícias para nós. Hoje, gente, conhecimento não é mais... escassez de conhecimento não é mais desculpa. Antigamente, a gente não tinha esse manancial, que é até perigoso, de informações. Inclusive, eu estava lendo um texto que dizia que hoje nós estamos na era da desinformação. Porque tem tanto conhecimento e a gente tem que tomar cuidado com isso, que a gente vai pegando pequenos saberes rasos e a gente acha que já conhece, e isso é um perigo, de fato, né? E a gente precisa realmente estudar, conhecer a fundo. E comece, então, despertando esse interesse, checando, aplicando numa coisa ou outra, dizendo, nossa, não é que o que as meninas estavam falando tem toda uma razão, eu só não posso deixar de comentar que eu adiro à sua disposição, de que isso não é coisa de mulher, não tem nada a ver com o feminino, com o masculino, de jeito nenhum. Essa é uma tendência que é irrefreável, da nova era, do novo mundo, do novo normal, de um sistema que precisa realmente ser repensado para ontem, né? Não tem como a gente realmente fugir disso aí. Agora são escolhas. Se você quer desenvolver essas habilidades, ou se por hora você está feliz, está tudo bem também, né? Se você está feliz dentro de uma outra proposta de trabalho, a gente entende, inclusive vão haver pessoas que talvez ainda precisem desse serviço, né? Faz parte. E assim, quem for estudar a história da advocacia vai entender como nasceu o extrajudicial, que era com os navios, né, que chegavam nos portos, as pessoas tinham que ter uma segurança para poder fazer os negócios girarem mais rápido, terem um resultado mais rápido. Então, assim, nasceu com os homens, né? Porque a advocacia era muito masculina. Veio do masculino, assim, né? Com os homens. Então, para os homens hoje. Só que a gente tem que ficar atento que tem muito profissional bom. Muito profissional competente em mediação, arbitragem, conciliação, direito sistêmico, advocacia sistêmico. Assim, então, assim, se você, nesse momento, não conhece isso, essa indicação, nossa, é para você, vai atrás, porque você vai lidar com esse profissional em algum momento e ele vai conseguir fazer com que o processo caminhe da forma dele, porque ele tem habilidade para fazer isso. Mas, assim, para a gente terminar, porque você pediu a gente fazer uma coisa mais rápida, eu quero só terminar com uma frase que o meu professor fala assim, que a advocacia extrajudicial, ela, deixa eu ver aqui, ela não serve só para operacionar institutos sem precisar do poder judiciário.
também está na conduta, no conhecimento genérico e verticalizado do profissional. Ou seja, a advocacia extrajudicial, você fazer com responsabilidade, você tem que saber desses dados, igual você falou, que entra lá no CNJ, vê os resultados, né? Passa isso para o cliente, porque você tem que falar assim, ó, vai ter um custo muito alto, não compensa. Né? Você tem que saber ter essas competências, habilidades pessoais, transpessoais, para você poder lidar com o cliente também, com as diversidades. Então, e você vai se desenvolvendo junto com esse judicial, com o consensual, ou seja, no judiciário, mas assim, abra-se nesse momento. Essa é uma live que a gente podia falar 2 horas, porque eu tenho um texto aqui enorme para falar para você. Mas, assim, a gente vai... Vamos marcar o round 2 logo mais. Vamos, porque aí a gente conversa um pouco mais, a gente estrutura, que a gente pode passar algumas técnicas, outros conceitos, né, para o pessoal. E eu vou deixar gravada a live. Vou deixar no YouTube também, que agora eu tenho meu canal, gente, me procurem lá. Vão curtir as postagens da Sabrina, porque ela fala muito de processo civil, tem os projetos dela, é muito inspirador. Eu aprendi muito, vou rever a live também, por favor. Envie aí para quem vocês acham que pode ser benéfico, né? Quero agradecer muito você, Sabrina, deu certo, você tem um astral maravilhoso. Fluiu muito, passa muito rápido, já passou do tempo que a gente tinha falado. Mas se você quiser dar um tchau final pra gente. Então, assim, gente, eu quero, na verdade, agradecer esse ambiente que abençoado seja, como eu sempre digo, a internet, em que nós temos a oportunidade, cara, de trocarmos experiências, trazermos saberes, despertar nas pessoas. Eu tenho certeza que a gente aqui hoje toca vidas. Uma palavra muda o rumo da história. Muita gente que talvez esteja perdida, sem pertencimento na sua atuação e que vai ler alguma coisa e diz, nossa, aquilo ali tocou o coração e tem que tocar o coração da gente. A gente precisa da centelhazinha para que nós estejamos realmente dispostos a enfrentarmos dias bons, dias ruins. E quando a gente não tem essa certeza, tudo é motivo para que a gente entenda que não é para nós, que nós não vamos ser bem-sucedidos, que as coisas não vão dar certo. É a certeza de estarmos fazendo aquilo que realmente amamos fazer, nos encontrando, tendo esse pertencimento, que nos faz realmente invencíveis. E aí eu convido a todos a protagonizar a história profissional e, quem sabe, investir na advocacia extrajudicial e consensual. Que bom. Então tá bom. Muito obrigada. A gente vai fazer um repeteco aí depois. A gente pode falar um pouco sobre o Honorácio, que eu vi um monte de perguntas aqui. Eu não consegui acompanhar, gente. Se vocês puderem mandar pelo meu inbox, eu agradeço. Porque aí a gente faz uma outra live. Porque Olha esses temas. Perfeito. Né? É um tema assim que as pessoas estão se sentindo, elas não tinham um plano B, porque era só terceirizar, né, a advocacia dela pro outro. E agora tem que resgatar a autonomia, quero chamar para mim. Como eu faço isso? Então, quem puder mandar as mensagens para Sabrina, para mim, tá? A gente agradece, a gente vai tentar fazer outra live em breve, né, Sabrina? Com certeza. Obrigada, gente. Vamos colocar a nossa musiquinha aqui, né? Porque você começou, bota aí, tá com ela aí? Se você não tiver, tô com ela aqui. Ela aqui. Vamos lá. Beijo, gente! Tchau! Muito obrigada! Tchau!